Marie Curie. Uma vida dedicada à ciência. Um sonho realizado. Marie morava na Polônia e foi embora morar em Paris, na França, onde foi ingressar um novo início de sua carreira em sua vida, indo morar com sua irmã Brônia e seu cunhado, que tinha 36 anos. Trabalhava como médico nos arredores de Paris. Marie pretendia seguir os passos de Brônia e seu marido em Paris. A moça havia feito quase toda a viagem desde a Varsóvia no vagão da terceira classe. Por conselho de Brônia, sua irmã, ela levou consigo uma cadeira dobrável, além de alguns livros, água, comida e uma manta para se proteger do frio. Paris, a cidade da luz e a da ciência, onde uma mulher podia se matricular num Sorbonne para estudar física e matemática. Paris era a liberdade. Maria estava saindo de Sorbonne, a cidade onde cresceu, onde teve uma infância feliz e uma adolescência dolorosa, depois que perdeu sua mãe e de Sofia, sua irmã mais velha. Ela estava dando adeus aos seus anos de estudos em Varsóvia e aos governantes que proibiam as mulheres de estudar na universidade. Marie havia mandado de Varsóvia o básico para um estudante, sem muitos recursos: um colchão, 4 lençóis, 2 toalhas, 2 ou 3 vestidos, um par de sapato e outro chapéu. Marie se tornou uma mulher livre e dedicou sua vida à ciência em prol da humanidade. Apesar de sua inteligência, seu talento, sua ambição e sua vontade teria dificilmente a própria Maria imaginaria, com quase 24 anos e recém-chegada a Paris, que ia se tornar uma pioneira física e da química. Um sonho realizado do capítulo 7. Bom, eu vou falar um pouco sobre o livro Marie Curie e vou resumir um pouco sobre o que eu entendi sobre ele. E eu vou resumir o capítulo que eu fiquei, que é Medalha de Ouro, e vou falar sobre o que eu entendi. Durante suas férias de verão, Marie Curie desfrutou de um período prolongado de um ano inteiro, começando com algumas semanas com parentes e aulas de francês. Para um menino, ela se entregou à vida ao ar livre, esquecendo a física e a matemática, e explorando os bosques de abertos e as montanhas nevadas, pela primeira vez ao visitar suas tias na região de Carrapatos. Maria experimentou a vida rural, na cidadezinha perdida no meio da vasta planície polonesa, aonde participou de festas organizadas por seus tios e primas. Ela se envolveu na preparação para o carnaval, confeccionando máscaras e trajes típicos de Croácia. Participou de uma festa campestre chamada Kuli, aonde chegou a uma clareira no bosque, em terrenos iluminados por tochas carregadas por rapazes a cavalo. Ao redor do fogo dançaram valsas, polcas e agitados oberek, até altas horas da madrugada. No dia seguinte, Maria participou de outra festa, encantando-se com seu vestido lindíssimo de camponesa. Ela descreveu a experiência como incrível em uma carta para sua amiga Crásia, compartilhando detalhes sobre a última dança Mazuca Branca com um moço bonito de Croácia até às 8 da manhã. Marie Curie, uma vida dedicada à ciência. Em um dia claro, no fim do verão de 1886, alguns homens postulantes vestidos de cinza, os homens que faziam a mudança, envolveram em montes velhos. Marie era tímida e falava pouco, mas estava na idade de contemplar tudo, pois 2 homens desceram a estante de vidro com instrumentos e para utilizar nessas aulas. A mãe se despedia da coisa que lhe dava um beijo, não beijava ou abraçava. Desde que Marie tinha 4 meses, o diagnóstico da médica foi diagnosticado uma doença contagiosa que atingia todo o mundo. Com o passar dos anos, Marie se acostumou a se manter afastada dela e a não tocar em suas coisas. A família se mudou para uma casa ampla de 6 parcelas. Todo domingo a família vestia suas melhores roupas e a catedral assistia à missa. Na véspera de Natal, recebiam a tia Lúcia e seus filhos, incluindo queijo ou verduras e frutas na manteiga. Fazia a lista de compras supervisionava a comida que criava, preparava a ceia de Natal e transformava a sala de janta em uma sapataria. Então a gente ficou com o capítulo
13. A pequena Maria. Em Varsóvia, fosse proibido tudo que fosse polonês. Por isso, todas as meninas e o povo e a população tinham que ser obrigados a testar a história dos poloneses. Língua, tradição, costumes, enfim. E ocorria nos colégios uma vistoria para saber se realmente elas estavam aprendendo outras coisas sem ser sobre poloneses. Porém, a professora ensinava escondido, como um acordo com as alunas, que guardariam segredo e ela ensinaria sobre os poloneses. Porém, certo dia, enquanto dava aula, uma das meninas teve que esconder o livro rapidamente, atrás de uma porta que dava para um acessório, para o dormitório das internas. O inspetor chegou e observou tudo, e revistou as carteiras. Porém, não achou nada. E como meio de distrair e descontrair um pouco, e fazer com que acabasse aquilo, e também para convencer ele que elas estavam estudando e aprendendo, a professora colocou Maria para falar um pouco sobre o que estava estudando. Então, o inspetor passou a fazer um interrogatório a Maria no meio da sala. Maria era uma aluna muito intelectual, dedicada e que tinha uma boa memória. Então, a professora ficou um pouco mais tranquila por saber que Maria era uma aluna tão dedicada que poderia responder facilmente aquilo. Maria, então, respondeu com sucesso corretamente. E então, o inspetor saiu. Maria chorou de nervoso, pois aquilo ali era muito difícil para ela. Muito tenso responder aqueles questionários. Então, Maria correu para os braços da professora, que a abraçou. E em janeiro de 1876, Sósia e Brônia tinham transmitido tifo, uma doença. E um dia, Vladislau, pai de Maria, chamou Helena e Maria, dizendo que Sósia havia morrido. Após a perda de Sósia, Brônia continuava doente. E em 1878, decidiu parar de ir ao médico e parar o tratamento, pois já não aguentava mais continuar com aquela doença e aquele sofrimento. E com isso, em 15 de maio de 1878, aos 33 anos, Brônia morreu, deixando Maria desolada e ainda mais a família mais triste com as duas perdas. No capítulo 31, no Pacto entre Irmãs, a gente pode ver que Maria Curie estava em um ano ansioso, feliz, tinha aproveitado bem a natureza, descoberto sua beleza, se reencontrado ali. Mas quando voltou a Varsóvia, ela passava em casa dando aulas de força para crianças preguiçosas, mal educadas e analfabetas. No entanto, ao decorrer, a gente pode perceber que ela era uma pessoa bastante interessada pela matemática. Porém, na universidade que ela estudava, era proibida esse tipo de matéria. Eles tinham princípios de outras disciplinas. Era um tipo de universidade que se perguntava o que a mulher queria estudar, física, matemática. Eles tinham a visão de que a mulher não poderia ser médica, que deveria ser professora, mãe, de família, ter vários filhos, enfim. Maria Curie era fascinada pela estante de vidros que seu pai tinha. Ela era uma mulher esforçada e bastante inteligente. Passava o dia dando entendiosas aulas particulares, mas sua paixão mesmo era a química. Seu pai queria ter mais condições para mandá-la para a universidade em Paris para ela ter outro tipo de oportunidade. Nisso, Maria e Brônia, elas entraram depois numa faculdade volante, que era um tipo de organização clandestina, no qual tinham aulas de filosofia, literatura. Elas trocavam livro entre si e estudavam uma na casa da outra. Nesse capítulo, Brônia faz um pacto com sua irmã, de ajudar Maria a ir para Paris, e depois Maria iria trabalhar para devolver esse dinheiro para ela também poder ir para Paris. E em 1º de janeiro de 1886, Maria se despediu de seu pai e partiu para seu novo destino. Agora eu vou falar um pouco do que eu entendi do capítulo que eu fiquei, que é o primeiro amor de Maria Curie, que é da página 37 até a página 43. Maria acordou confusa. Onde estava? Estava na nova casa que ela iria trabalhar, na casa do senhor Joraski, diretor de uma usina de açúcar, administrador também das terras de um príncipe. Maria, com isso tudo, se acostumou a essa nova vida. Esses seus patrões faziam festas, e o seu salário era bom e ela conseguia economizar bastante. A rotina, o isolamento, a solidão e sem o convívio com seus parentes e com sua família a mergulharam em um início de depressão. Faltava apenas 5 anos para ela realizar o seu grande sonho, e de ir para Paris e estudar. Quando ela se sentiu melhor da depressão, ela decidiu que ia dar aula para os filhos dos operários e camponeses da região. Marie recebeu uma carta de Brônia, que em setembro iria para Paris. Os três filhos dos patrões retornaram. Casimir tinha 20 anos e se apaixonou por Marie. Eles decidiram se casar e foram falar para o pai de Casimir. Chegando lá, o pai de Casimir não aceitou a união, porque o pai de Curie queria que ele se casasse com uma mulher rica. E Marie, no caso, não era uma mulher rica. Então, como o filho era muito obediente ao seu pai, ele obedeceu a ordem e desistiu desse grande amor. Marie se sentiu desprezada e falou que nunca mais iria se apaixonar de novo.
O Estudante em Paris. No capítulo O Estudante em Paris, do livro Cortiço de Aloysio Azevedo, acompanhamos a trajetória de Jerônimo, afilhado de João Romão, que é enviado para estudar na capital francesa. Lá, Jerônimo se encanta com a cidade e com a liberdade que se encontra longe do cortiço. Ele se entrega aos prazeres da vida não convencional e acaba se distanciando da sua origem humilde. A narrativa explora o contraste entre a vida no cortiço, marcado pela pobreza e pelas relações tumultuadas entre os moradores, e a busca por atenção social através da educação e das oportunidades oferecidas pela cidade de Paris. A experiência de Jerônimo na cidade, Luiz, mostra o contraste social e a influência do ambiente no comportamento e nas escolhas das pessoas. O capítulo contribui para a reflexão sobre os impactos do meio social nas formações das identidades individuais. No verão de 1893, Maria deu por acabada sua estadia em Paris, e também suas economias haviam acabado. Ela já possuía seu diploma, mas teria que deixar seu curso de matemática pelo meio, e decidida a voltar para casa em Varsóvia. Em um dia, Jadwiga, sua amiga, chegou em sua casa com uma carta para ela, relatando que ela recebeu uma bolsa de estudos no exterior, onde Jadwiga solicitou o nome de Maria. Maria voltou para Paris e prosseguiu seu curso de matemática e os seus experimentos em laboratório. No início de 1894, Maria conseguiu seu primeiro trabalho como cientista, graças ao professor Lippmann. Ela foi encarregada de estudar sobre propriedades de alguns metais pelo fomento da indústria nacional. Porém, ela não tinha um laboratório para trabalhar. Mas seu amigo, José Kowalski, lhe apresentou um cientista, Pedro Curie, que poderia dividir seu laboratório com Maria. Assim, ambos se conheceram. E um dia, Maria foi ao laboratório e lá conversou com Pedro, para que ele dividisse com ela o seu laboratório. Ambos amavam a ciência, então Pedro aceitou. A vivência dos cientistas despertou em ambos uma atração, porém que ficou em oculto, pois ambos não tinham interesses e nem planos em estar em compromisso com alguém. Pierre era um cientista prestigiado, pois já havia obtido muito sucesso com a ciência. No verão, passou, e Maria voltou para Varsóvia, porém a distância acabou aproximando os dois. Pierre mandava muitas cartas para Maria, e um certo dia, com muita saudade dela, mandou uma carta, onde relatava como queria estar perto dela, pedindo para que Maria voltasse. Ela voltou para Paris, e lá trabalhou no laboratório do professor, e sempre ia ao laboratório de Pierre para pegar algumas amostras de minerais. Maria recebia Pierre em sua casa, e em uma visita, Pierre convenceu Maria de ele e ela morar juntos, porém em quartos separados e como amigos. Pierre estava disposto a tudo para que Maria ficasse com ele, e ela aceitou. Passou um tempo e o afeto aumentou, e a cada gesto de declaração de Pierre a Maria, o amor foi crescendo, e Pierre conheceu os pais de Maria. Assim, em 26 de julho de 1895, eles se casaram na prefeitura de Sceaux. Em lua de mel, eles viajaram para vários lugares, vivendo e desfrutando o amor que a ciência uniu. Maria e Pierre alugaram um apartamento perto da Escola de Física e Química Industriais, um AP com uma bela vista para o jardim e bem iluminado. Eles também o mobiliou modestamente, e enquanto Maria tirava seu certificado para poder trabalhar como professora, ela aprendeu a cozinhar e costurar. Maria e Pierre mantinham uma vida muito austera, não saíam muito nem recebiam visitas, pois passavam o dia mergulhados no trabalho. Em novembro de 1895, mesma data que Maria e Pierre completavam 4 meses de casados, o cientista alemão William Röntgen fez a descoberta do raio-x. Um tempo depois, o físico francês Herbert Clairaut provou que sais de urânio emitiam uma radiação que atravessavam corpos opacos e dependia exclusivamente do próprio urânio. Depois do tempo, Becquerel foi deixando de lado a sua descoberta, pois a comunidade científica lhe deu pouca importância. Mas já por outro lado, Maria tinha acabado de publicar seu primeiro artigo sobre o magnetismo do aço temperado. Achou uma boa focar sua tese na descoberta de Becquerel. Nesse meio tempo de pesquisa, Maria engravidou e deu à luz a uma menina chamada Irene, em 1897. Em 1898, Pierre abandonou definitivamente sua pesquisa sobre cristais de magnetismo para poder se juntar à esposa. E em 18 de julho de 1898, Henri Becquerel leu diante da Academia de Ciências o texto em que o casal Curie divulgava sua descoberta. Com a página 63, cujo tema é a descoberta do rádio. Através de uma doença de Maria e de Pierre, eles começaram
a pesquisar e descobrir sobre a radioatividade. Porém, a radioatividade tem outro elemento que precisa ser descoberto. A radioatividade tem natureza atômica, que é produzida quando os átomos, os elementos se desintegram. Assim, deve haver outro elemento que gere essa radioatividade. Depois de muito tempo de Maria e de Pierre pesquisando sobre a radioatividade, eles resolveram publicar, onde fez muito sucesso. E aí gerou uma boa reputação. No capítulo O Gosto do Sucesso, da página 71 à página 74 do livro Uma Vida Dedicada à Ciência, de Marie Curie, fala do sucesso de Marie Curie. Fala também que os 70 mil francos que ela recebeu do Prêmio Nobel lhe trouxe uma segurança financeira que ela nunca tinha tido antes. Mas em troca disso, a sua vida tranquila e metódica acabou. Marie recebia muitas cartas, telegramas, ela recebia convites, recebia poemas do rádio, recebia pedidos de dinheiro, pedido de autógrafo. Marie ficou tão famosa que uma vez um americano lhe pediu para colocar o nome Marie Curie em uma égua de corrida. Marie lia todas as cartas que mandavam para ela só não respondia. Uma vez ela abriu uma exceção para uma bailarina americana chamada Loie Fuller, que lhe pediu para fazer uma roupa de balé fluorescente. Mas infelizmente Marie respondeu que ela não poderia fazer essa roupa. Mas mesmo assim a bailarina fez uma apresentação especial para os Curie. Naquela época Marie engravidou novamente, mas infelizmente no 5º mês de sua gestação ela acabou tendo um aborto espontâneo. Neste capítulo também fala que ela ficou conhecida como a rainha da ciência. Ela recebeu muitos troféus, muitas propostas. Ela ficou conhecida por todo o mundo. E ela incentivou também muitas mulheres a entrarem no ramo da ciência. Agora eu vou falar sobre o que eu entendi do capítulo Da Glória ao Inferno, do livro Mary Curie. Em 16 de abril de 1906, as coisas iriam mudar para a família Curie. Pierre e Mary tiveram uma discussão. Ela estava cuidando das meninas e Pierre lhe perguntou quando ela voltaria para o laboratório. Mary não quis ver quase ninguém e não quis organizar um grande enterro. Pierre foi enterrado no sábado e Mary, no domingo, pega suas filhas e dá a notícia triste: papai morreu. As meninas não entendem muito bem porque eram muito novas naquela época. Mary tomou a decisão de nunca mais falar de seu marido, como se ele nunca tivesse existido. Depois da morte de Pierre, Mary ficou mais fria, mas amava suas filhas igualmente. E ensinou tudo às filhas para crescer com muitos valores e ensinamentos na vida, mesmo sem a presença de seu pai. Irritado com várias vezes a mesma pergunta, Mary respondeu apenas que não sabia e pediu para que ele parasse de importuná-la. Foram as últimas palavras que os dois trocaram. Pierre saiu para o trabalho e escorregou na calçada, e uma carroça com uma roda traseira passou por cima do seu crânio. Mais tarde, a notícia chegou a Mary, que ficou em choque, sem reação, com o que tinha ouvido. A notícia da morte de Pierre foi a primeira página dos jornais da cidade. Professora da Soberane. O capítulo fala sobre um casal, Maria e Pierre, que trabalhavam juntos em um laboratório, fazendo experimentos e descobertas. Maria, depois de um tempo que Pierre morreu, entrou numa depressão profunda, pelo fato deles serem muito próximos e estar dividindo momentos deles ali. Depois da morte de Pierre, Maria caiu em uma depressão profunda. Andava pela casa com um autônomo sem manifestar um pingo da dor que sentia. Também estava desorientada. Quando ela e Pierre escreviam um artigo científico, empregava sempre um plural para que ficasse registrado que o experimento e as descobertas envolviam os dois. Agora Maria tinha de se acostumar com a ideia de que nunca mais seria assim. Um dia, ela pediu a Jacques, seu cunhado, que a acompanhasse até o laboratório. Maria vestiu o avental cinza e acariciou os tubos de ensaio e as balanças. Estávamos trabalhando em um projeto promissor, disse ela. Esse projeto era o projeto que ela e Pierre estavam trabalhando no tempo que ele havia morrido. A radioterapia era empregada em muitos hospitais da Europa e dos Estados Unidos, ainda que faltasse encontrar uma unidade universal para determinar a dose e aplicar em pessoas com câncer. Maria e Pierre haviam se proposto a descobrir aquilo, mas como não tinham balanças capazes de pesar miligramas, decidiam calcular os raios emitidos pelas substâncias radioativas. Com a morte de Pierre, a investigação havia sido interrompida, ou seja, não pôde seguir adiante, porque Maria não conseguiu levar esse trabalho adiante sem Pierre.
pelo fato dela ter sentido um vazio profundo, a falta do marido dela, que ela era muito apegada. Maria havia decidido escrever um diário para desabafar. Nunca tive nem mesmo durante a adolescência. Agora escrevi torrencialmente em francês para explicar a Pierre como se sentia sozinha e culpada por continuar vivendo. Anos depois, quando se desfez de todos os arquivos pessoais, guardou o diário, talvez para deixar provas do que havia amado o marido. Em 7 de maio de 1900, ela escreveu: Pierre, meu Pierre, penso em você constantemente. Faz minha cabeça explodir e me turva a razão. Não entendo por que tenho de viver sem vê-lo, sem poder sorrir, para meu doce companheiro da vida. Isso foi o que fala sobre a professora da soberania, que é sobre o casal Pierre e Maria. Radiologista de guerra, um dos capítulos aí do livro de Marie Curie, onde conta toda a trajetória dela, porém hoje eu vou falar sobre esse capítulo em específico. Bom, em 3 de agosto, a Alemanha ela declarou guerra à França, e com isso as ruas de Paris lotaram, e aconteceu toda essa mobilização. Durante todo esse período de guerra, assim, nos primeiros dias, muitas pessoas morreram, né, devido aos confrontos, e isso fez com que o governo se deslocasse para outro lugar. O que aconteceu com os mesmos habitantes da região, né, se deslocassem, fazendo assim a cidade ficar completamente vazia, né, sem moradores, pois todos estavam com medo daquele confronto. Após Maria, ela volta para Paris, onde tem ali vários soldados indo para o fronte, e lá estava tendo um conflito de especialistas da área médica, onde eles queriam sim aprimorar as técnicas, porém estavam reclamando do transporte, que muitas pessoas estavam morrendo decorrência ao espaço de tempo que eles tinham a transportar um ferido para fazer a cirurgia. Nisso, eles exigiram equipamento de radiografia nas ambulâncias. E aí, Marie tomou a frente de todo esse projeto e correu atrás para conseguir colocar aparelhos de raio-x nas ambulâncias, para assim os médicos identificarem onde as balas estariam, os estilhaços, e assim fazer a cirurgia correta. E aí, ela acabou virando, né, a radiologista da Cruz Vermelha, a diretora, e com isso, o projeto só foi crescendo cada vez mais. Ela conseguiu várias outras máquinas de raio-x para colocar nessas ambulâncias, onde facilitaram aí o trabalho de muitas das pessoas e conseguiram salvar muitas vidas. E essas ambulâncias, elas foram encaminhadas, né, para a fronte, onde havia ali o maior número de pessoas feridas, e ali mesmo ia atendendo as pessoas, fazendo raio-x e descobrindo onde estava ali as balas alojadas. E essa ambulância foi apelidada por ela, né, de Pequenas Curies. E foi assim durante esses 2 últimos anos de guerra, né, após ter desenvolvido esse projeto das ambulâncias com radiografias, com aparelhos de raio-x, e com isso salvaram milhares de pessoas na guerra. Marie, ela se especializou em técnicas de enfermagem e assim podendo ajudar as pessoas também. E no final da guerra, né, logo após acabou a guerra, depois de todo o conflito, onde foi assinado o Tratado de Paz, Marie, ela enviou uma carta ao seu irmão comemorando tudo o que aconteceu pelo final da guerra e com uma última frase que dizia: tenha fé no futuro, né, que era lá no início, muitas das pessoas não acreditavam na capacidade que ela tinha de tomar a frente daquele projeto e de seguir com aquele projeto, e ela acabou pegando e desenvolvendo vários, onde salvaram aí milhares de gente, apesar de uma quantidade aí também ter morrido devido à gripe que assolava também aquela época, mas a maioria foram mortos justamente por causa dessa guerra, e muitos deles também, os feridos, foram milhares de feridos, foram salvos devido a esse projeto de aparelhos de raio-x nas ambulâncias. Bom dia, vou relatar sobre o livro Marie Curie. Maria nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 7 de novembro de 1867. Filha de pais professores, seu pai era professor de matemática e física e sua mãe era diretora de um internato para mulheres. Sua mãe morreu de tuberculose em 1871, quando Maria tinha apenas 10 anos de idade. E 3 anos antes de sua mãe morrer, sua irmã mais velha morreu de febre tífica. Ela era uma aluna exemplar e dedicada à sua escola, tanto que ela se formou aos 15 anos de idade no ensino médio, recebeu uma medalha de ouro. Mas mesmo assim ela não pôde estudar na universidade da sua cidade, pois na época não era permitido que mulheres estudassem na universidade. Mesmo com tantas dificuldades, Maria não desistiu de seus estudos. Ela estudava de forma informal e clandestina na sua cidade e começou a trabalhar como governanta. E com isso ela economizou o suficiente para mudar-se para Paris. No ano de 1891, ela se mudou para Paris. Lá deu continuidade seus estudos. Lá ela chegou e se matriculou na Faculdade de Ciências, na Universidade de Sorbonne, com a bolsa de estudos que ela tinha ganhado e uma pequena ajuda financeira de sua irmã mais velha. Ela morava em um quarto minúsculo e comia apenas o necessário para poder sobreviver
Chegando em Paris, ela adotou o nome de Marie. De um tempo, para sua tese de doutorado, Marie começou a estudar o elemento de urânio. Então, ela começou a estudar dois minerais, que foi o pechblenda e o tônio. O pechblenda é um mineral radioativo que dele é extraído o urânio. Em 1998, Marie descobriu um elemento que era 400 vezes mais radioativo que o urânio. Foi o elemento polônio. Polônio, o nome que foi dado em homenagem à cidade natal de Marie, que era Polônia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como foi a experiência de ter lido o livro que foi requisitado pela senhora. Quando a gente abriu o livro para ler, a gente viu que era uma coisa totalmente diferente. Uma cientista que teve uma jornada difícil, teve que batalhar bastante para conseguir os seus objetivos. E na cidade dela era muito criticada as mulheres estudar na escola, porque lá queria que as mulheres fossem dona de casa e tivessem filhos. No começo de tudo, né, ela perdeu a mãe com tuberculose. A mãe com a doença, tuberculose. Em 1883, ela se formou e passou a dar aula particular. Pelo que eu percebi, a jornada dela, como uma pessoa que morava em uma casinha muito humilde, sendo humilde, foi muito difícil, ao ponto que no final do livro ela chegou, né, a ser quem ela é agora. E o pai dela foi demitido com a aula de deixar a casa e eles passaram a morar em uma casa plana. Que um das filhas dela foi Anne e a outra foi. E depois disso, o marido dela morreu atropelado por uma carruagem e ela entrou em depressão. Após disso, depois de muito tempo de depressão, ela virou professora em uma faculdade. Aí teve a parte da guerra, onde ela foi super importante ajudando os médicos com o raio-x. Aí ela também descobriu, na verdade, o polônio e o rádio. Que foi ela e o marido dela. Pois é. Ganhou prêmios Nobel. Depois disso, ele lucrou muito e daí passou a ter uma vida melhor, né? Ela tem uma casa e um amigo tratou ela para dar aula para os filhos deles e ela começou a morar lá por um bom tempo. Aí nesse período ela conheceu o filho desse homem que não morava com eles, que foi estudar no exterior. Aí eles se apaixonaram, mas o pai dele não concordou porque ela era de baixa classe. E daí ela saiu desse trabalho e voltou para a sociedade natal. A parte do livro também, que ela ajudou a irmã a ir para Paris. Deu um dinheiro que ela tinha guardado. A irmã foi para Paris. Lá a irmã se formou, se casou. Aí com o tempo ela mandou uma carta para a irmã para ir para Paris também, né? Para ter um futuro melhor lá. Ela foi. Morou 5 meses, se não me engano, na casa da irmã. Só que ela não queria mais morar na casa da irmã porque achava que estava incomodando a irmã e o marido. Ela foi morar em uma casa no fundo, assim, em um porão. Ela guardava as roupas dentro de um baú. Com o passar do tempo, ela morando nessa casinha, ela passou mal. Aí, como o cunhado dela era médico, ele levou ela pra um lugarzinho, examinou ela e viu que ela tava com anemia e vários tipos de doença. Porque ela não comia direito, só vivia em biblioteca, no laboratório, pesquisando várias coisas, né, como ela queria ser cientista. Daí ela prometeu ao cunhado dela que ia se cuidar mais e daí ela voltou pra casa dela. O laboratório foi onde ela conheceu o seu futuro marido, onde tiveram 2 filhas. Ela também perdeu uma filha num aborto espontâneo. Passou a ter uma vida melhor. Aí o livro acabou, né?